Está começando agora mais uma edição do TV Cidade da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é da maior relevância, que é a questão dos sinistros de incêndio. Todo mundo está sujeito a isso. O seu carro pode pegar fogo, a sua casa pode estar incendiada, o seu estabelecimento comercial, industrial, de trabalho, né, pode ser alvo de um sinistro, de um incêndio, não é? Às vezes você sai, deixa o ar-condicionado ligado, não é? Esquece, e aquilo pode ser motivo de um incêndio. Um curto-circuito na instalação elétrica, um descuido no fogão, no sistema de gás, enfim, uma panela de pressão que explode. Então nós precisamos estar seguros no interior das residências e também no interior dos estabelecimentos, sobretudo nos estabelecimentos de trabalho, no comércio, na indústria, no serviço e também no automóvel, sabe? Não é só o automóvel dos outros que pega fogo, não, o nosso pode pegar. É por isso que é obrigatório, por lei, ter um extintor de incêndio dentro do automóvel. E nos estabelecimentos também. Eu trouxe aqui o engenheiro Eduardo Henrique Martins, que ele é especializado, ele é pós-graduado em segurança do trabalho e também na área de extinção de incêndios. Ele é o diretor-presidente da Casa do Extintor, que é uma empresa especializada em dar toda a assistência, para os estabelecimentos menores até os de grande porte. Eduardo, me permite chamá-lo de engenheiro Eduardo. Essa preocupação é uma preocupação lícita, né? Sim, é verdade, porque o incêndio é um evento que ocorre sem a nossa vontade. Então a gente nunca sabe quando um incêndio vai ocorrer e ele pode nos pegar desprevenido e destruir vidas, patrimônio, a nossa lembrança afetiva nos casos residenciais. Então o seu dano é muito grande. Pois é, existe, claro que as pessoas sempre podem fazer um seguro do prédio, dos objetos que estão, mas e daí? Depois que perdeu, perdeu. E o duro é perder vidas. Exatamente, isso é algo que não tem cobertura, né? Você perder uma vida, alguém se vitimar. E no Brasil, Martinho, muitas vezes as pessoas não têm essa noção, mas mais de 2.000 pessoas morrem ao ano vítimas de incêndio. Olha, gente, mais de 2.000 pessoas carbonizadas durante incêndios, né, em estabelecimentos por ano, todo ano. É um número muito grande. Como é que se faz para prevenir, engenheiro? É você ter o seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em dia, sempre acompanhado por um técnico responsável, no caso um engenheiro de segurança do trabalho, orientando, especificando os materiais, os equipamentos. E além disso, Martinho, algo que é muito importante é você ter os equipamentos funcionando. A gente pega casos de indústrias que tem uma rede de hidrante, mas não funciona. Ele tem uma rede de alarme de incêndio que está desativada, a luz de emergência que já está queimada e não funciona, suas baterias pifaram. Então precisa ter sempre uma manutenção desses equipamentos. E importante, não basta ter o equipamento, tem que saber usar. É verdade. Tem alguns equipamentos simples, gente. Por exemplo, nos estabelecimentos coletivos, cinemas, indústrias, casas comerciais de grande porte, tem uma coisa que é muito simples, que são aquelas barras antipânicos nas portas para facilitar o acesso a saída de emergência, não é isso? Isso, são barras simples, onde você, apenas apertando essas barras, ela vai liberar a porta. Então tem que ter a manutenção disso. Agora, infelizmente, alguns supermercados, algumas redes de comércio grande, colocam cadeados e travas nessas portas corta-fogo, o que é proibido. Aliás, não adianta nada se fizer isso. Bom, tem a questão da sinalização e outros detalhes, mas nós estamos vendo aqui vários extintores e muita gente vê esses tubos vermelhos, eles têm aí umas etiquetas e para o leigo às vezes fica difícil saber para que serve o extintor, quanto ele tem de carga, em que tipo de incêndio ele se aplica, não é? Na realidade, depende do tipo de incêndio, depende do objeto que está em chamas, que está flamejante. É isso, engenheiro? Exatamente, porque você usar um equipamento errado pode causar um risco de choque elétrico no operador, podendo levar até a morte, ou você pode aumentar a chama do incêndio usando o extintor errado. Bom, o meio mais prático, mais comum e que todo mundo sabe para apagar um incêndio é a água, né? Mas a água nem sempre se aplica a tudo. Mas existem os extintores de água, é isso? Existem os extintores de água que são utilizados para combater um incêndio em materiais sólidos, tais como papéis, tecidos, madeira, plástico, papelão, você usa o de água. Fora isso, você não usa o de água, porque o de água vai causar um incêndio maior ainda ou um acidente elétrico. Olha, tá vendo? Ao contrário do que muita gente pensa, o de água pode, em alguns casos, até atrapalhar, até acelerar a combustão. Ou, por ser inócuo, realmente não causar nenhum benefício. Aqui nós temos 4 extintores. Esses extintores, engenheiro, vou passar o microfone aqui para o engenheiro, para ele do outro lado ali, engenheiro, para você mostrar para o nosso telespectador, né?
a função de cada um desses equipamentos? Bom, esse aqui é um extintor de água pressurizada 10 litros. É o extintor ideal para combate em materiais sólidos. Como é que eu sei qual que é o tipo do extintor que eu estou olhando? Externamente, o extintor de água de pó ele é muito parecido. A sua diferenciação está nessas figurinhas aqui. São chamados os pictogramas dos extintores, onde ele fala o que ele pode ser usado. Aqui, por exemplo, é um fogo classe A. Ele pode ser usado em papel, madeira e tecido. Porém, ele é proibido para extintores para fogos classe B e para fogos classe C. Fogos classe B são fogos em líquidos inflamáveis. O que acontece quando eu jogo água num fogo de classe B? Imagine que eu tenho uma bacia, uma panela pegando fogo e eu jogo água. A água vai expulsar aquele óleo e aquele fogo vai se duplicar, talvez triplicar de tamanho, porque a água vai expulsar aquele material. E o material elétrico energizado, é muito claro, se eu jogar água nesse material, eu vou tomar um choque elétrico, podendo levar à morte. Aqui é o extintor extintor pó BC. Ele é utilizado para os fogos tipo líquidos inflamáveis e materiais elétricos energizados. Esse aqui é o extintor ABC. Muita gente agora está começando a conhecer esse extintor, mas esse extintor aqui não é novidade. Ele está no mercado há muitos anos, ele domina outros mercados como o europeu, até na América Latina você só usa esse extintor. Qual que é a vantagem desse extintor? A vantagem desse extintor é que eu não preciso mais me preocupar qual que é o tipo de incêndio. Eu uso esse extintor para tudo. Qualquer coisa que estiver em chamas, eu não preciso ter essa preocupação se o material está energizado, se não está, se ele é um líquido inflamável, eu não tenho mais esse risco. Então isso facilita muito a vida do usuário, do operador básico, na edificação, que é a nossa vida, né? Você estando num prédio comercial, no residencial, você não precisa nem pensar em qual extintor usar, é só usá-lo diretamente. E aqui, por último, temos o extintor de gás carbônico. Ele é um extintor de uso para a classe de fogo B e C, mas ele tem a sua melhor utilização nos materiais elétricos energizados. Por quê? Os extintores de pó, eles têm uma base de sal na sua composição, o que pode gerar uma perda de vida útil de equipamentos eletrônicos por causa de corrosão que vai existir. Quando você usa um extintor de gás carbônico, você não tem esse risco. Ele é eficiente, apaga o fogo e protege o seu equipamento, dando vida útil maior para ele. Beleza, olha só que interessante. Olha, muita gente esclareceu dúvidas sobre isso. A gente vai agora fazer um intervalinho e volta já já com TV Cidade. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Botticelli Vinhos e Wine Bar, bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Buffet no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Botticelli. Previna-se contra o sinistro de incêndios. Instale um sistema de hidrantes para um combate inicial. Tenha extintores adequados, saiba como utilizar isso tudo e obtenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A Casa do Extintor tem engenheiros e técnicos experientes. Não perca tempo e nem seu patrimônio. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais, entregas 24 horas por dia, assistência técnica contínua, serviço de entrega rápida em até 120 minutos. É só ligar 2412-7630.
Bem, estamos de volta aqui com o TV Cidade, eu conversando aqui com um engenheiro pós-graduado em segurança do trabalho, conhece tudo sobre incêndios, extinção de incêndios, é o diretor-presidente da Casa do Extintor, que é uma empresa apta, não só para recarregar extintor, não, viu gente, o nome é extintor, mas ele faz projetos, acompanha e executa projetos antissinistros, né? Instalação de equipamentos para extinção de incêndios, tubulações, bombas, para que as empresas possam adquirir o seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o chamado AVCB, na gíria aí que se usa, mas é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros que permite que os estabelecimentos possam funcionar. Nós tivemos lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aquele infausto acontecimento de uma boate que vitimou mais de 200 jovens, né? E certamente lá não tinha um sistema adequado de extinção de incêndio, né, engenheiro? Exatamente, lá nos faltou o básico. O básico era o quê? Ter uma equipe treinada de brigadistas para atuarem numa situação de emergência. Se tivesse uma equipe minimamente capacitada, aquela tragédia ela tinha sido muito menor, Martim. Com ações simples, não precisa de grandes investimentos. Por exemplo, era ter um sistema de iluminação. Tem um sinistro, qualquer coisa, um tumulto na boate, primeira coisa que você tem que fazer numa boate é desligar a música e ligar a iluminação geral da edificação. Com isso, boa parte do tumulto e o pânico que foi gerado naquele sinistro não teria ocorrido. Pois é, e as luzes de emergência têm que estar em todos os estabelecimentos. Hoje em dia tem pessoas que instalam uma própria residência, porque às vezes tem um apagão, não é? Até em virtude de apagão, não só de ocorrência de incêndios. Mas nós temos aqui várias placas sinalizadoras, porque nos estabelecimentos coletivos amplos é preciso que as pessoas saibam aonde estão as rotas de fuga, onde tem uma escada, porque na escuridão você não sabe se a escada desce, se tem corrimão, se não tem, né? Onde é que é a saída, por isso que precisa ter luz de emergência, mas precisa ter as placas sinalizadoras. Explica para nós quais são essas placas aí, Gê. Então, nós temos algumas placas que hoje não são mais permitidas, são placas antigas, anteriores a 2011 e algumas que mesmo depois de 2011 passaram a ser fabricadas, mas não devem mais ser utilizadas. Vamos mostrá-las. São aquelas três ali, né? Então, o que acontece? A legislação mudou. Tem muita gente que tem extintores antigos, que aliás, pessoas que têm aí extintores antigos e não se preocupam se ele está no prazo de validade. E aí quando vai precisar, faz 3 anos que nem mexe lá no extintor, uma hora vai precisar e ele não está funcionando. Mas essas placas não são mais permitidas, quem tem precisa substituir, é isso? Exatamente, essa placa aqui é uma placa do modelo bem antigo, ela não tem mais validade. Essa placa aqui também não tem mais validade e a partir de 2001 começaram a utilizar essa placa aqui, mas ela não atende à legislação e de uns anos para cá o Corpo de Bombeiros tem sido mais rigoroso e mesmo essa placa não tem sido mais aceita, podendo inviabilizar o seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E aí as novas placas, algumas delas, né? Algumas delas são as placas sinalizadoras aí. Então esse aqui é o novo padrão de mercado que é exigido na fiscalização. Qual que é a diferença? Ela é um pouco parecida com aquela última, mas o que ela muda? Ela tem o seu pictograma, sua figura de símbolo, ela brilha no escuro e por um tempo garantido e ensaiado por laboratório. Como é que eu sei isso? Com esse símbolo que vem na parte inferior da plaquinha, esse símbolo aqui garante que esse produto foi ensaiado, esse produto é anti-chamas e tem a condição de refletância no escuro. Então, no próprio problema do incêndio, o local vai estar mais escuro, só com a luz de emergência, eu consigo localizar o equipamento de combate a incêndio só pelo brilho da placa. Perfeito. E nós temos aqui as placas sinalizadoras de saída de emergência, escadas, é isso? Isso, exatamente. Isso aqui é uma rota de saída de escada descendente. Então eu tenho num prédio de múltiplos pavimentos, na parte alta eu olho essa plaquinha e me mostra qual que é o caminho que o usuário da edificação tem que percorrer para chegar até numa rota segura, local seguro, livre de incêndio. Agora, é muito comum que, infelizmente, já vimos pela televisão incêndios em edifícios altos e as pessoas acham que estão mais seguras se forem para cobertura nos pontos mais altos. Isso nem sempre é verdadeiro, ao contrário, porque o calor ele tende a subir, o ar fica mais leve, né? Aquecido, ele sobe, não é isso? Ele sobe, exatamente. Isso foi uma lenda que ocorreu nos grandes incêndios que ocorreram na década de 70, porque num deles as pessoas conseguiram ser resgatadas de helicóptero no alto do prédio, mas a capacidade de socorro via helicóptero no alto prédio é muito menor do que se evacuar pelas rotas seguras. E naquela época, Martim, não tinha rota segura. As escadas eram abertas e as escadas ficavam inundadas de calor e fumaça. Hoje isso não pode mais. As escadas, obrigatoriamente, têm que ser enclausuradas com porta corta-fogo para edifícios mais altos, garantindo então uma rota segura de fuga pelas escadas.
Bem, agora nós vamos mostrar para vocês como é que funciona um hidrante em uma cena real de combate a incêndio. Até já. Bem, estamos de volta aqui com o TV Cidade. A gente vai mostrar agora uma cena real de extinção de incêndios. É uma simulação, mas vocês vão ver que realmente como é que se extingue o incêndio. Bom, esse aqui é um hidrante que já está instalado. Eu vou pedir para o engenheiro Eduardo explicar para nós a função de cada um desses elementos aqui do hidrante. Bom, esse aqui é a torneira, é o registro Globo, é ele que controla a vazão de água na rede de incêndio, na mangueira. Aqui nós já temos uma mangueira já acoplada na rede, que é para a gente já fazer o teste. Usualmente essa mangueira não deve ficar acoplada permanentemente no equipamento, deve ser acoplado apenas na hora de uso. Aqui em cima nós temos as botoeiras de comando. Essa aqui é a botoeira de comando de bomba e essa aqui é a botoeira de alarme de incêndio. Essa botoeira de alarme de incêndio é muito importante. Assim que você tiver um princípio de incêndio, você deve imediatamente acioná-la, quebrando o vidro e apertando o botão. Alguns modelos de botoeira basta quebrar o vidro, mas as mais modernas agora você precisa quebrar o vidro e apertar o botão. Isso vai orientar e indicar a todos os outros usuários da edificação que você tem uma emergência no prédio e que o prédio possa ser evacuado. Por quê? Se você demorar muito para dar esse alerta, pode ser que fique tarde para as pessoas nos andares mais elevados, por exemplo, ter tempo de fugir. Então é importante. E com isso você tem um complemento aqui em cima, que é a sirene de incêndio, que vai disparar quando você acionar o alarme. E esse alarme vai soar em toda a edificação e no quadro de comando, na entrada da edificação, ele vai mostrar para os demais brigadistas qual que é o ponto que precisa de socorro. E os demais brigadistas poderão vir ao ponto de socorro ajudar essa pessoa que informou do incêndio. Bom, agora nós vamos então proceder a esse teste, a essa simulação, para que vocês saibam de forma real como é que acontece. Até já. Bem, amigos, vocês estão vendo agora cenas reais de combate a incêndio, não é? É uma simulação que a gente fez em ambiente controlado, com a supervisão do engenheiro Eduardo Henrique Martins e com a participação de brigadistas certificados, hein? Então, pessoal que sabe manejar os equipamentos. Então, vocês viram, olha, tem uma bomba, né, que aciona o sistema, mas antes de ligar a bomba, a primeira coisa, houve um sinistro, viu a presença de fogo, primeira coisa que você faz é no hidrante mais próximo é acionar o alarme. Você quebra, tem lá um dispositivo que você quebra, aperta o botão e aciona o alarme. Toca em todas as sirenes de todo o sistema, de maneira que todas as pessoas sabem o que está acontecendo no estabelecimento. Em seguida, você tira a mangueira, estica a mangueira, acopla a mangueira no registro Globo, né? Abre esse registro, né? Abriu o registro, você liga o botão, é o botãozinho verde, né, para ligar a bomba, o sistema, né, que vai, mas enquanto isso nós já vamos ter os operadores, os brigadistas, já posicionando a mangueira. Você não pode deixar ela solta, né, que senão ela vai girar e vai machucar alguém. Então as pessoas têm que segurar numa posição correta, são brigadistas treinados, e agora nós estamos vendo então essas cenas da extinção de um incêndio controlado, ok, para que, mas não faça isso em casa, hein, gente, não vai ficar fazendo teste, não. Na realidade, quando tiver um incêndio, a primeira coisa que você deve fazer é discar 193. Liga lá para os bombeiros. Os brigadistas, eles têm a responsabilidade, eles não são bombeiros, têm do combate inicial, não aquele incêndio de grande volume, ok? E você tem que saber manejar, faça um curso de brigadista. Mas olha, qualquer um, brigadista ou não, tem o dever de saber como utilizar um extintor de incêndios, que é para aquele incêndio bem inicial mesmo. E agora eu vou passar esse microfone para o engenheiro Eduardo Henrique Martins, para que ele explique para você como é que funciona um extintor. Não é bicho de 7 cabeças não, até já. Bom, então agora, pessoal, vamos mostrar como se usa os extintores. Esse aqui nós temos é um extintor de água para usar em materiais sólidos. Agora vamos apresentar. Você retira a trava, girando a trava, você quebra o lacre, remove e de uma forma simples você pode fazer o combate ao foco de incêndio. Você pode se posicionar a aproximadamente de 3 a 4 metros do foco de incêndio, não precisa chegar muito próximo. Pode disparar. O jato de água chega a alcançar 5 metros de distância. Então você pode fazer o combate numa posição bem segura.
Agora o Sr. Rodney, nosso brigadista, vai fazer a demonstração de uso do extintor de gás carbônico. Ele vai romper o lacre girando a trava. Agora ele liberou o gatilho, vai pegar a mangueira, segurando sempre a empunhadura do difusor e vai fazer o disparo do extintor de gás carbônico. Bem, vocês estão verificando aqui que o Sr. Rodney está segurando pela empunhadura a mangueira, não pelo difusor. Vocês estão observando que congelou, né? O gás carbônico é o princípio de fazer o gelo seco. Porque como é que se combate esse tipo de incêndio, por exemplo, em materiais elétricos e eletrônicos? É retirando o oxigênio do estabelecimento, não é isso? Exatamente. Para que o fogo ele exista, ele precisa ter o oxigênio. E o gás carbônico expulsa o oxigênio do local do incêndio, apagando. Então, é interessante isso, ok? Então, retira-se o oxigênio, o gás carbônico, ele substitui dois corpos, não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, entra o gás carbônico, sai o oxigênio. E sem oxigênio não há fogo. Só que precisa tomar um cuidado, olha, nós estamos vendo agora que já está desaparecendo o gelo ali, né? Porque senão vai queimar a mão se ele não empunhar direitinho, pode queimar a mão, não é isso? Exatamente, a queimadura por frio ocorre quando você utiliza o extintor de gás carbônico segurando na ponta, que é o famoso difusor. Você tem que segurar no lugar certo, que é a empunhadura. Tá certo. Bom, vocês aprenderam um pouquinho de como é que funciona aqui os extintores, o hidrante, alguns cuidados que você tem que saber reconhecer no estabelecimento, olha, as sinalizações todas, não é? Fique bem atento, quando você entra num lugar, saiba onde fica a saída de emergência, saiba interpretar uma mensagem de uma sinalização, não é? Saiba como usar um extintor, porque a gente nunca usa, mas quando a gente se embanana, ou será que é difícil? Vocês viram, posiciona ele no chão para não ficar carregando, é pesado, quanto pesa? Uns 10 quilos? Não, o de gás carbônico chega de 23 a 25 quilos. Ou seja, é bem pesadinho. O de água são 10 quilos de água mais o equipamento, né? Daí dá 12 quilos. 12 quilos. Então, posiciona no chão, assim, nem que precisa arrastar. Depois, tire a trava de segurança, posicione direitinho antes de acionar o gatilho e adeus incêndio, você fica seguro. Olha, espero que nosso telespectador tenha ficado feliz aqui com essas explicações do engenheiro Eduardo Henrique Martins, que é o diretor-presidente da Casa do Extintor, que é uma empresa especializada em atendê-lo, seja com extintores, com instalação de hidrantes e qualquer sistema, e mesmo projetando sistema de extinção de incêndio, ok? Muito obrigado, Eduardo. Um abraço e agradeço a oportunidade de estar aqui com você e seus telespectadores. É o TV Cidade. Até amanhã, se Deus quiser, e fico com a programação aqui da TV Guarulhos. Neste mês, o restaurante Adega Botticelli tem uma promoção imperdível para os jantares de terça a quinta-feira, válido para 2 pessoas. O chefe Caio criou um saboroso cardápio, entrada: salada juliana com folhas verdes lascas de parmesão, palmito e tomate cereja. Prato principal, pódio ao molho de laranja, batatas rústicas e legumes salteados na manteiga. Mais 2 taças de vinho branco da casa. Botticelli. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Você procura a melhor pizzaria de Guarulhos? É a Rodrilúcio Pizzaria. Tradição, experiência, os melhores ingredientes, pizzaiolos tarimbados, espaço aconchegante e atendimento primoroso, ambiente familiar. Delivery com 10 automóveis na frota. Pizzas com amplo leque de sabores. Tem calzone e tem a novidade: pizzas e esfirras doces. Rodrilúcio Pizzaria. Fica no Anel Viário em Gopoúva. Venha se deliciar você também! Bem, amigos, eu estou aqui ao lado aqui do engenheiro Eduardo Henrique Martins, que é expert em segurança
do trabalho, né, em engenharia de segurança do trabalho e também na área de extinção de incêndios. Ele é o diretor-presidente da Casa do Extintor, uma casa especializada na área. Engenheiro Eduardo, desde 2004, existe uma lei aí obrigando que os motoristas mantenham nos seus carros os extintores ABC. É aquele extintor que serve para tudo, para apagar qualquer tipo de incêndio, né? Desde um incêndiozinho, uma bituca de cigarro que caiu ali no estofamento, ou mesmo na parte elétrica lá do motor, essa coisa toda, né? E eu estou vendo que você está segurando aqui, esse extintor é o ABC, o A, B e C, né? Que tem água, tem gás carbônico, sai para tudo, né? E como é que está funcionando isso? Tem na praça, não tem? A partir de quando vai entrar em vigor mesmo? Então essa exigência que era para ter entrado em vigor em 1º de janeiro foi prorrogada para entrar em vigor 1º de abril. E o extintor que está realmente em falta no mercado. Nós recebemos frequentemente lotes desse equipamento, mas os lotes são insuficientes para a demanda. Agora, 1º de abril é conhecido internacionalmente como o dia da mentira, né? Por que já não prorrogaram por mais 6 meses, 1 ano, para que as empresas fabricantes, né, se preparassem para... Porque não se encontra no mercado, está difícil, né? Está muito difícil, porque o consumidor brasileiro, como sempre, deixou para a última hora e aí o mercado não conseguiu atender a demanda. Pois é, esse extintor ele tem o quê? 900 gramas, 1 quilo de carga? A carga dele é 900 gramas de peso líquido de pó. Certo. E ele realmente é eficiente? Sim, é muito eficiente no combate da triclasse do incêndio, né? Como você bem disse, tinha muitos princípios de incêndio em veículos que ocorriam com bituca de cigarro no estofamento. E o extintor antigo não era adequado e eficiente para esse tipo de combate. Perfeito. Bem, a ABC é a norma brasileira, é obrigatório por lei, né, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Isso implica em multa. A multa é pesada para quem não tiver esse extintor no carro? A multa é média no bolso, é muito mais caro que o valor do extintor, talvez por volta de 3 vezes o valor do extintor, mas você ainda tem os pontos na carteira. Mais ou menos o consumidor pagaria quanto no mercado aí por um extintor desse, aproximadamente? Nosso último lote nós estávamos vendendo a R$ 85,00 a unidade. É melhor, né, do que pagar uma multa pesada, mas o principal é garantir a sua segurança. Agora eu ouvi dizer que estão fraudando isso aí, na ausência dos produtos no mercado, tem gente fraudando isso aí, falsificando. É verdade isso, engenheiro? É verdade. Só quero fazer mais um detalhe, Martinho, sobre a penalidade. Se o guarda parar o seu carro sem o extintor ABC, o carro fica retido até a apresentação do extintor. Então, além da multa, o carro é passível de ser levado recolhido para o pátio, e aí você ainda tem o guincho, o valor de quicho, de estadia, ou apresentar um extintor ABC durante a blitz. Se isso não ocorrer, o carro é recolhido. Olha só, que não é brincadeira não. O que vai acontecer? Como você não acha o extintor para comprar, né, o seu carro pode ficar muito tempo apreendido, né? Vai lá para aqueles pátios da polícia rodoviária e tal, e aí pode ficar 6 meses, 1 ano, ou você arranja um extintor emprestado de alguém, vai lá e retira o carro, também é uma saída, né? Mas de qualquer maneira, gente, é dor de cabeça, é despesa, né? Fiquem atentos, procurem nas lojas, faça a sua encomenda, né? Fiquem atentos, é obrigatório ter isso aqui nos automóveis, tá certo? Agora, aqui nós temos aqui a data de validade dele, data de fabricação, tem aí alguns detalhes aí onde você pode se prevenir contra os falsificadores. Não seja enganado, viu, gente? Isso aqui tem gente botando aqui uma tarjinha de validade aqui assim na lateral do... Mas o que vale é essa que está impressa aqui no próprio metal. Então o que o pessoal faz para fraudar? Coloca um adesivo de vinil, limpa essa impressão serigráfica, coloca um adesivo imitando a marca do fabricante, colocando uma suposta nova data de validade. Porém, no fundo do cilindro, você tem impresso em relevo a data de fabricação do cilindro. E essa data de fabricação, depois dessa data, você soma mais 5 anos e vai ter a data limite da validade. Então essa é a data importante. Para evitar essa fraude, atualmente os fabricantes já têm impresso também a data de validade no fundo do cilindro para evitar essa fraude. Mas é obrigatório o fabricante ter a data de fabricação no fundo do cilindro e aí você soma mais 5 anos para ver a data de validade desse extintor. Tá certo, obrigado por essa prestação de serviço, Eduardo Henrique Martins, engenheiro Eduardo, né? Fiquem atentos, viu? E olha, não deixa de ter esse equipamento no seu carro e cuidado com as fraudes por aí. É o TV Cidade fazendo prestação de serviço. Tchau, tchau.